Este é o videocast da Agência de Notícias Cronópios. Hoje quem está aqui, quem está visitando o Cronópios é a Márcia Barbieri. Quando deu o estalo assim de, vou escrever, vou tentar fazer isso também, gostei da ideia, vou tentar fazer isso também. Comecei escrevendo poema, eu não comecei escrevendo contos. Tá. O conto ele surgiu depois. Eu não sei se é porque todo adolescente acha que sabe escrever poema, né? Deve ser isso também. É facinho, né? Você acha que é mais curtinho, fácil, né? Mas eu acho que geralmente é assim, né? Você começa a tentar, é que você consegue ver o começo, meio, fim rápido, né? Então você consegue ver, talvez seja isso, né? Eu acho que é isso. Porque até um conto, por exemplo, um conto é mais longo. É um pouco mais longo, mas ainda assim você tem uma satisfação melhor do que o romance, porque o romance tem um trabalho maior, você tem que começar todo dia, escrevendo um pouco, tem que ter paciência para ver o resultado, né? E pode desandar, aí você joga fora um trabalho de um ano todo. Né? Mas conto eu acho uma coisa muito bacana, eu acho muito legal o conto, né? O que é o conto para você? Como você define um conto? Nossa, que pergunta difícil. Porque assim, quando você vai escrever tem uma estrutura, né? Você, como já escreveu bastante contos, você deve ter na sua cabeça já uma estrutura de como fazer o começo, né? Como surge, né? Eu lembrei da definição que o Cortázar dá, que eu gosto muito, que ele diz que o romance você ganha por pontos e o conto é por nocaute. Então ali, né? Eu acho maravilhosa essa definição, acho uma das melhores. Mas para mim surge assim, às vezes eu tenho uma frase que eu gosto, por exemplo, de repente surge na cabeça uma frase. Aí eu quero transformar aquela frase num conto. Aí eu vou deixando lá até aparecer a história para a frase. Que legal. Aí você anota num caderninho essas coisas, como todo escritor faz? Eu anoto mesmo. Às vezes eu estou andando, eu anoto a frase só. E mesmo sem querer você está trabalhando, né? Isso que eu ia falar, eu acho legal por isso, porque às vezes você anota uma frase, então você está o tempo inteiro que você está andando ali, você está procurando, mesmo que eu está inconsciente, você está procurando a história para contar. Você está fazendo suas coisas do dia a dia, mas está trabalhando, né? Então eu acho legal. Um trabalho, é uma vida dupla, né? É verdade, uma vida dupla. Você é professora, né? E tem vida dupla ela, viu? É escritora. Né? Enquanto você está trabalhando é engraçado isso, né? Mas é mesmo. O escritor nunca para de trabalhar, né? Porque é difícil, né? Um escritor que só escreva também, que viva só de escrever. A maioria, mesmo os que ganham, às vezes estão cursos, né? Tem que se virar, né? E qual que foi assim, quando você escreveu o conto que você falou, puxa vida, é por aqui? Você lembra desse que foi o diferente, que mudou sua linha de trabalho? Assim, nesse livro, o que eu gosto muito é Sangria nos Meus Olhos Mortos. Nesse livro? Que é até recente. As Mãos Mirradas de Deus. Como que surgiu esse livro? Então, eu escrevi alguns contos que o tema era a morte. Aí, como a maioria dos livros de contos tem que ter um fio condutor, aí eu resolvi escrever outros contos com o tema da morte ou da velhice. Então, a maioria é sobre o tempo. Então é legal. Não é uma compilação de texto, né? Você fez o livro. Não é aquela catação de texto que você já estava trabalhando e juntou, não, né? Então não, é um livro projetado. Isso, a maioria eu acho bacana. Você trata da morte. Por que esse assunto te atraiu? Mas é engraçado, normalmente a morte sempre está presente. Não sei se é porque... Não que eu nem tenho medo. E é uma coisa engraçada, porque eu não tenho nem um pouco de medo da morte. Não, eu acho até fascinante, assim, a morte. Mas a velhice eu acho que me causa um pavor maior. E foi editado como esse livro? É pela... Editora Multifoco.
né? É uma editora pequena, né? Como eu falei antes, do Rio de Janeiro. Aí eu mandei os originais para o editor, pro Wilson Gorge. É o Wilson Gorge, ele também já escreveu no Cronópolis, né? O Wilson Gorge. E aí ele perguntou se eu queria fazer, né, o livro. Aí eu aceitei, que para mim foi vantajoso, porque eu não paguei edição. São poucos exemplares. Como eu falei, no lançamento eles enviaram 30 exemplares. Aí você vai encomendando, vai pedindo? Isso, aí à medida que você vai vendendo, você, por exemplo, você quer mais 10, aí você pede, quero mais 10 exemplares. Assim, mas aí você vende, no lançamento, por exemplo, você vende, aí você tem que aí contas, isso. Você fica com uma porcentagem? Fica com uma porcentagem de 5% e o resto você repassa. Tá. É bacana. E como é que é ter um livrinho de papel na mão, nessa tecnologia milenar? Então... Centenária, não milenar, centenária. Que é mais por fetiche mesmo, né? É um fetiche ainda, a gente ainda tem esse fetiche, né? Eu acho que nem eu falei, antes que a gente conversou antes, acho que os mais novos, acho que nem terão esse... Os mais novos vão falar, o que é isso? Esse fetiche. Eles vão desprezar essa coisa, assim. Mas porque a gente não, a gente é mais velhinho. Porque se você vê pela internet, que trabalha mesmo com Cronópolis, sempre é bonita a edição, tudo bonito, né? Imagino. Quando eu pego um livro, eu já estou meio assim, acostumado com a internet, eu fico procurando o reloginho, que horas são aqui embaixo. Eu fico tentando clicar aqui em alguma coisa. Mas é verdade, eu li Aí fala, puxa, não faz nada disso. Eu li uma mensagem no Twitter hoje, de uma senhora estava falando isso. Poxa, não tem, daqui eu não vou para lugar nenhum. Que ela pega o livro e tenta movimentar. Cadê? Eu clico aqui, não vai para nada, tem que fazer assim, tem que fazer esse exercício. É mesmo, né? Porque tem... Nossa, por exemplo, você está falando de uma pintura, você pode jogar direto para a pintura, né? Porque às vezes você usa imagens dentro do texto, né? O livro, por exemplo, de papel, o que acontece com muitas editoras, que nem no caso dessa Multifoco, é não ter a distribuição, porque encarece muito o livro. E o distribuidor é aquele cara que acaba ganhando dinheiro. O livro surgiu também graças ao Cronópios. Eu lembro que os primeiros textos desse livro foi publicado no Cronópios e, assim, bastante gente me escrevia falando sobre o texto e eu me empolguei mais. Então, eu acho que a internet para mim foi e é, né, muito bom por isso, porque eu tenho uma resposta rápida do que eu escrevo. Então, eu escrevo e normalmente as pessoas, mesmo quando não é muita gente, mas só de ser uma pessoa que, por exemplo, intenta sobre literatura, você já fica feliz. Claro. Você não, é uma pessoa que entende, gosta de literatura e gostou do que eu escrevi. Quem que são assim, suas influências assim, que você gosta, os seus autores favoritos? O que eu gosto muito é Ratoum Nassar, que acho que é um dos que eu mais gosto. Assim, eu fico até irritada, porque ele escreveu 3 livros, né? E diz que não está escrevendo mais, que eu não acredito, né? Não sei. É verdade, ele tem uma piradinha, né? Eu gosto do Cortázar bastante, assim, como contista. Porque assim, eu li livros, o romance dele, li aquele O Exame Final. Eu não me prende, ele como romancista não me prende. Mas como contista, sim, eu acho maravilhoso. Né? Genial. E Murilo Rupião também, que também é um autor que escreveu pouco também. Né? Ele escreveu poucos contos, mas que eu gosto muito também. Lixa Fagundes Telles. Que bacana. Sim. E da Márcia Barbieri, você gosta? Eu gosto do jeito que eu escrevo. Assim, se eu for me analisar, eu gosto, porque eu acho que eu tento escrever da maneira... Por exemplo, se eu pegar um livro que... O que me marca muito assim são as metáforas, as imagens. Então, se eu pego um outro autor que também trabalha com imagem e metáfora, também mexe comigo. Tá. Então, quando eu escrevo, eu tento escrever dessa forma, que é o que me emociona mesmo, porque às vezes eu tô ali, não é nem pela história, assim,
Eu até já fui criticada e... Né? Porque você abandonou a história e ficou trabalhando nas metáforas, é isso? Já teve essa... Você ficou brincando em vez de trabalhar. Exatamente. Em vez de contar a história... Não que eu não ache a história importante, claro que eu me emociono também com a história. Só que para mim, em qualquer livro que eu esteja lendo, para mim não é o mais importante a história. Tanto é que eu até brinco, eu falo que eu não tem importância se eu sopé o final do livro, ou do filme. Sei. Eu gosto do percurso, não é nem da história, né? Esse tá aqui, As Mãos Mirradas de Deus, que eu acho que ele meio que foi até 2 pessoas que me falaram que não trabalham com literatura, que são amigos de escola, fazem, né, são de outra área, assim. E ele ficou horrorizado com essa parte aqui. Fala essa parte. Que é Rumino Mitologias, o homem cráfito, também engrafitam seres no meu ventre, na contradição plena do meu membro ereto, masturbam-me as mãos diabolicamente mirradas de Deus. Isso não é coisa de mocinha escrever. Aí ele ficou horrorizado com essa parte, assim, que como imaginar Deus me masturbando, não sei o quê. Só que quando eu escrevi, tem todo um contexto, porque ele vai falar aqui de um homem que ele é homossexual, tá? Entender que ele seja homo ou bissexual, nem eu mesmo sei. E é por isso que tem essa parte, né? Aí vai falar dos desejos que são sempre maiores do que as coisas que acontecem, né, com a gente. Às vezes a gente tem um desejo que é muito grande e a concretude, ela é muito pequena, né? Que bacana. Aí que é uma crítica, entre aspas, a Deus, né? Talvez do personagem não foi nenhuma crítica minha, mas talvez... Isso é literatura, né? Mexer com essas forças, né? Você escreve para várias publicações eletrônicas, né? Vários sites, né? Várias revistas, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail seu, né? Que você tinha texto seu novo no Bully, né? Para mim o que é um pouquinho mais difícil é o não ficção. É que você se vincular, né? É um comentário sobre alguma coisa? Esse chama Malaqueta, que seria um comentário um pouco artigo sobre alguma... O que você falou no último comentário? Do que você tratou? Autores que imitam a biografia de escritores consagrados. Que isso é uma coisa que eu vejo muito. São homens querendo ser Pukovs. Aquele pessoalzinho da mercearia lá, né? O que você achou? Gostou daqui? Tá maravilhoso. Foi bem recebida? Muito bem recebida, tá lindo. Que legal então, Márcia. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá?